tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. E mais do que viver bem, gente, que alegria ser grata nesse tempo de quaresma, né, que Sim. estamos vivendo, ser grata a Deus, né, tô daqui dos estúdios da Rádio Catedral, olhando o céu, aqui pela janela do estúdio que a gente grava o nosso programa, que está aqui falando com vocês. E também um bom dia a todos os nossos amigos que são amigos da Rádio Catedral FM 106.7. Eu estou dando bom dia, gente, porque hoje eu acordei muito tarde. Na verdade, é boa tarde. É boa tarde nesse domingo abençoado. Esse domingo 5 de março, muito abençoado, onde nossa cidade também já há alguns dias fez aniversário, né? A cidade do Rio de Janeiro. E, gente, estou aqui com a doutora, ai que surpresa, vocês vão amar. O tema é muito interessante. A doutora Ana Beatriz Leitão, que é da Paróquia Basílica Imaculada Conceição, aqui está frequentando já em Botafogo, tem consultório em Copacabana, faz parte do time aqui do programa Viver Bem e também faz parte do time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. E hoje nos dá a grata alegria de estar aqui comigo nos estúdios do programa Viver Bem para abordar o tema procrastinação. Esse tema foi, em especial, pedido por uma ouvinte, ela não quer se identificar, mas ela pede que nós possamos dizer que ela cuida de uma jovem de 73 anos. Então, a você, amada ouvinte, que está aí ligadinha no programa Viver Bem, hoje nós trouxemos o tema que você vem nos pedindo há algum tempo, procrastinação. Boa tarde, doutora Ana Beatriz. Boa tarde, Sônia. Sempre uma grande felicidade vir participar do nosso programa. Boa tarde, nossa equipe da rádio, sempre aqui firme com a gente. Boa tarde, ouvintes que nos prestigiam, nos dão tantos feedbacks e sugestões para o nosso programa. Meu nome é Ana Beatriz Leitão, eu sou psicóloga clínica há uns 25 anos, mais ou menos. Meu CRP, isso é muito importante, eu sempre friso isso, pessoal. É o número do conselho do registro de psicólogos. Então, meu CRP é 05-20819. Esse registro significa que eu tenho um vínculo e um compromisso em ser psicóloga. Isso é muito importante. Aqui, os profissionais da rádio, todos somos psicólogos, ok? Então, todos temos um registro profissional. Isso dá uma segurança a você, ouvinte. Procure um profissional qualificado. Verdade. E, gente, quando a Ana fala dessas contribuições de vocês, não podemos deixar de registrar o nosso WhatsApp para que você possa, no decorrer do programa, fazer seus pedidos, suas contribuições, perguntas, sugerir novos temas. Então anotem aí, por favor, nosso WhatsApp é 3231-3560 e o nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. E se o tema é procrastinação, vamos passar para a doutora Ana Beatriz perguntando o que é, afinal, procrastinar, Ana? Procrastinação. Vamos lá. Quando vem ação, o verbo é procrastinar. Quando vem ação, significa fazer alguma coisa. Quando o termo ação vem junto com o verbo. Então, vamos lá para aquele, lembra do tio Aurélio? Aquele mesmo, bom e velho dicionário. Ação de adiar ou prolongar uma situação. Isso é muito interessante. E junto a isso tem alguns sinônimos, que são palavras similares, que também estão relacionadas à procrastinação. Postergar,
retardar, atrasar. E o nosso mundo atual tem usado muito a palavra procrastinar. Você é uma pessoa que procrastina muito. Eu sinto que eu estou procrastinando, eu sinto que eu não estou conseguindo, eu sinto que eu me prolongo demais, eu sinto que eu não vou além. Procrastinar está caindo um pouco no termo comum, digamos assim, está se popularizando. Isso é interessante porque fala de uma reflexão que as pessoas estão começando a ter sobre as suas situações de vida. Isso é interessante. Então, às vezes, por exemplo, alguém que gostaria de fazer uma faculdade, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer algum curso, ou uma viagem longa, visitar uma viagem com um amigo, às vezes o noivado, que não vira o casamento. Isso, muitas vezes, a gente pode compreender como uma situação de procrastinação, como algo assim, que se alonga por muito tempo. Algo que não acontece. A pessoa planeja, mas não executa. Planejar é fundamental. Você precisa planejar o orçamento, você precisa planejar o horário, você precisa planejar o seu lazer, você precisa planejar o seu descanso. Vivemos um mundo de extremo estresse. Estresse visual, temos imagens, ruídos, estresse auditivo, estresses de estímulos sensoriais. As mídias digitais, elas não sossegam. A gente precisa desligar o celular para poder dormir, a gente precisa desligar o celular para conversar. Hoje todo mundo tem um grupo familiar, né? O celular tem um grupo familiar. Isso é uma coisa curiosa, né, Sônia? Porque às vezes os grupos familiares é assim, o pai, a irmã, o pai, a mãe, o irmão e a irmã. Eles moram na mesma casa, mas se comunicam no grupo do celular. E eu já vi várias situações no consultório, eu tenho muito atendimento de jovens, de adolescentes, que aquelas mensagens malditas, truncadas ou não respondidas viram coisas complicadas, situações às vezes quase uma briga, quando não era para falar no celular naquele momento. O nosso mundo atual acha que todas as respostas têm que ser imediatas. A gente vive num mundo de imediatismo. Tudo tem que ser agora, já, imediatamente, já. E a procrastinação, ela tem entrado nesse sentido. Se você não faz aquilo agora, você é alguém que procrastina. Você é alguém que, assim, é como se estivesse enrolando. É alguém como se estivesse, assim, deixando para depois. E temos que separar o que é procrastinar e o que é organizar, o que é objetivar, o que é planejar. Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. A gente pode até, vou trazer situações cotidianas, ok? Então você pode até, por exemplo, botar o feijão para cozinhar na panela de pressão, beleza. Mas você tem que mais ou menos saber que aquele feijão vai demorar assim. Se estava de molho, uns 30 minutos tá bom. Se o feijão é bom, ficou de molho, uns 30 minutos tá bom. E aí você pode até fazer alguma coisa enquanto aquele feijão está lá. Alguma coisa. De repente não dá para você passar toda a roupa da casa, de repente não dá para você fazer a faxina do ano, não dá para ver a TV e falar no celular, A gente está vivendo um mundo de muitos são muitos acréscimos. E a nossa sociedade cobra isso o tempo todo. Cobra da criança, cobra do jovem, cobra do adulto e também cobra do idoso. Então o idoso vem. Mas mamãe, você não fez isso? Né? Mamãe, você não prestou atenção para a criança
Mas como assim você ainda não está pronto para ir para a escola? E às vezes, puxa vida, acordou com preguiça, o final de semana foi bom, tomou um banho mais demorado, o café da manhã estava gostoso. Claro que tudo tem horário, mas assim, isso não significa procrastinar. É aí que eu quero chegar. Sim, perfeito, Ana. E então, gente, procrastinar, na verdade, todos nós procrastinamos um dia. Ou seja, adiamos tarefas que precisariam ter sido resolvidas. Mas adiar, tudo bem. E resolver depois, tudo bem. Não é a procrastinação, eu diria, não saudável, aquela que leva a pessoa a possibilidade de levar a pessoa a um adoecimento. Procrastinar, na verdade, é o comportamento de se adiar tarefas, de se transferir atividades para o dia seguinte, para depois, para amanhã, para o mês que vem, e deixar de fazer algo que precisava fazer. Mas e essa pessoa se sente mal, angustiada, se sente culpada, tudo isso a doutora Ana Beatriz contextualizou e vai falar mais nos próximos momentos, né? Então, gente, todos nós procrastinamos ou procrastinaremos um dia, né? Em algum momento. A pergunta que chega é: como combater a procrastinação? Vamos lá. Essa procrastinação que deve ser combatida é aquela que funciona como um torpor, como algo que você fica congelado e que não deixa você executar nenhuma tarefa. Então, por exemplo, às vezes você está no celular e quando você vê, você está a 30 minutos, a 40 minutos, a 60 minutos, a 1h30. Hoje, os aplicativos do celular, né, eles vão, de uma pesquisa ele te joga para outra, te joga para outra, te joga para outra, te joga para outra. E aí você esquece o que você começou a procurar. Isso é a mídia digital que tenta levar ao consumidor, ok? Você é um consumidor, eu sou um consumidor, a Sônia é um consumidor. Qualquer pessoa que faz qualquer pesquisa no celular passa a ser um consumidor. E aí o celular ele tem um programa, não o celular, né, mas esse tipo de comunicação ele tem um programa que salva essas suas informações e depois fica te jogando, devolvendo essas informações infinitamente. Vamos combinar. Infinitamente, que são desde coisas sérias, por exemplo, você quer pesquisar o preço de um livro para o seu filho do colégio, para ver se porventura você acha mais barato, né? Estamos numa volta às aulas, material escolar é um tema necessário, tem os livros didáticos, tem os livros paradidáticos, então você às vezes faz uma pesquisa, isso, perfeito. Mas muitas vezes eles te levam para sites de fofocas de celebridades e celebridades nacionais, internacionais, pessoas que você nem sabia que existiam. Isso, o que vai acrescentar à sua vida? Esta é a questão. Aí, nesse momento, sim, vira uma procrastinação, porque você se perde do seu objetivo inicial. Você estava fazendo a consulta do preço de um livro didático, por exemplo. Ou digamos que você seja recém-casado e quer ver também a sua geladeira, por exemplo. E aí começa com a geladeira, mas depois vem o casal tal separou, a fulana está brigando por pensão, não sei quem. E aí quando você vê, você está num mundo de pessoas que não pertencem em nada à sua vida. E você ficou horas, é verdade, você ficou horas naquela situação. Gente, como passa rápido esse programa que é maravilhoso e que nos leva a refletir como viver bem a vida que a gente tem. Acreditem que a produção do programa já nos sinalizou que precisaremos ir tomar um cafezinho. Esse cafezinho da tarde é gostoso, né? Sim, sempre bem-vindo. Então, gente, aguardem aí que é um minutinho e voltaremos já.
ao segundo bloco do programa Viver Bem. Gente, anotem aí que está chovendo de perguntas, de contribuições e queremos ouvir vocês. Nosso WhatsApp é o 3231-3560, nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. E se perder o nosso programa, de repente precisou dar uma saidinha, perdeu uma parte, nós estamos no YouTube da Rádio Catedral. É só nos procurar por lá, colocar Viver Bem, programa Viver Bem, que vai encontrar o programa completo, gente. Não esqueçam também de nos seguir no Instagram, PGM Viver Bem. Também pode contribuir, dar sugestões de temas, fazer perguntas pelo Instagram também. Nossa equipe fica ligadinha. Vamos lá, Ana Beatriz. Quem está comigo aqui hoje no programa é a doutora Ana Beatriz Leitão. Ela que é psicóloga e especialista aí. Ela já falou, mas vai falar no final do programa. Palestrante, especialista em atendimento infanto-juvenil e adultos também. Mas o tema hoje é procrastinação. E chegou uma pergunta da ouvinte Vanessa Lima, que é da Zona Oeste. Ela não diz nem a paróquia nem o bairro, mas queremos agradecer a Vanessa, que está ligadinha aqui no programa. E a Vanessa pergunta: as pessoas que passam por este transtorno têm algum sintoma ou sente algum mal-estar físico? Doutora Ana Beatriz, é com você. Vamos lá, Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos sempre você, ouvinte, que fica aqui junto com a gente, que entra em contato, que manda comentários, manda perguntas, manda sugestões. Muito obrigada pela sua participação. Vanessa, não é um transtorno. Vamos lá. Vamos tomar cuidado com esse nosso mundo atual que tende a nos cobrar muitas vezes em demasia. No início eu falei, a situação de prolongar, né? Postergar é adiar, prolongar, atrasar, retardar. Quando isso poderia ser um transtorno? Se, por exemplo, você se programa, você é uma pessoa que está em casa há muito tempo, uma situação financeira difícil, por exemplo, procurando trabalho, eventualmente você faz pesquisas, eventualmente você é convidada para algumas entrevistas e você não comparece às entrevistas. Aí sim, a gente pode até chamar de um certo transtorno, porque você tem algo que está impedindo você de identificar a sua situação atual, que é: eu preciso trabalhar, eu procuro os trabalhos, eu agendo as entrevistas, mas eu não vou até lá. Então, nesse sentido, sim, poderia ser postergar. Vou dar um outro exemplo, e aí talvez um transtorno. Às vezes você tem um relacionamento, você tem um namorado ou uma namorada e vocês estão planejando se casar. E hoje a gente vê situações assim que esses planejamentos, que são só planejamentos, não são, muitas vezes nem chegam a noivado, duram anos. Anos mesmo, né, Sônia? Às vezes duram assim 6, 7, 8, 10. Eu já vi situações de 12 anos. Então, aquele namoro que começou aos 16, 17, 18 anos, ou 20 anos, uma coisa é você aguardar se formar, aguardar os dois terem uma situação financeira razoável para poder começar junto a vida. Casamento é uma vida a dois. E fica esperando uma situação ideal para casar. E aí fica noivo 10, 12 anos, já está com 30, 32, 35 e o casamento não acontece nunca. Aí sim é uma procrastinação de ambos, deste casal que não migrou para o estar junto, só ficou naquele ensaio, digamos, né?
Às vezes os pais dizem, eu vou comprar um apartamento, eu ajudo a alugar. Não, mas eu quero aquele emprego ideal, eu quero estudar um pouco mais, eu quero ir para outra cidade. Amigo ouvinte, o perfeito não existe. Amigo ouvinte, as situações se modificam. O mundo é uma constante transformação. Uma constante transformação. A gente não tem certeza. Então, vamos organizar, vamos planejar. E vamos, aí nessa situação, sim, poderíamos chamar de transtorno, talvez, ou então de algo que paralisa. Acho que quando você se paralisa, aí sim é uma procrastinação, digamos, negativa. Né? É algo que faz você não ir além. Perfeito? Agora, e quando você só se organiza ou só se planeja? Vamos tomar cuidado com o outro lado. A nosso mundo atual, a gente tem live de todo mundo, de tudo quanto é tipo, cor, tamanho, e todos fazem muitos treinamentos online, e às vezes diante desses treinamentos, até online, adquirem alguns termos, algumas palavras, e se apropriam dessas palavras, muitas vezes com aspectos negativos. Diante disso, eu queria dar 2 exemplos. Acho que dá tempo antes do intervalo. Vamos lá. Sim. Primeiro exemplo. É um amigo e é um jovem muito dedicado, é um jovem que veio de uma situação familiar muito difícil, é um jovem que veio de comunidade e ele abraçou o esporte, e o esporte na comunidade, um projeto social esportivo na comunidade, fez ele crescer, fez ele fazer a faculdade, fez ele se formar. Hoje ele é formado. Eu fico muito, muito feliz. Mas, quando estava assim, nos finalmente de entregar o trabalho da faculdade e tal, ele também se casou, enfim, a esposa dele entrou em contato comigo e disse assim, Bia, o fulano não tem proatividade, também uma palavra assim que está na moda, digamos. Ele está procrastinado, ele não sai do lugar. E eu falei assim, como assim não sai do lugar? Ele é muito próximo de mim, eu ajudei ele inclusive a fazer a redação do TCC. O TCC foi dele, ok? Eu ajudei a organizar os pensamentos, porque é muito difícil, tá, ouvinte? Você parar e ter aquele período para organizar seus pensamentos, colocar aquilo no papel e tentar mostrar para aquela instituição acadêmica o que você estudou e como isso foi desenhado. Ele está procrastinado, ele não sai do lugar. Não, isso não era correto, não. Ele estava saindo sim do lugar. É que é difícil descobrir esse novo lugar. É difícil desenhar, é difícil passar o seu trabalho profissional por um desenho acadêmico que será apresentado. Então temos que tomar cuidado. Às vezes, né, no caso era a esposa, ali do lado, julgando, condenando, brigando até por algo que era uma dificuldade em traduzir em palavras o seu conhecimento e a sua prática profissional. E aí, de repente, a procrastinação virou um sintoma, né? Virou uma situação. Isso não era procrastinação. Isso era apenas uma dificuldade normal. Ok? Exemplo número 1. Exemplo número 2. Uma jovem que eu atendo na clínica, que é uma jovem incrível. Ela também vem de uma situação familiar pobre, vem de uma família pobre. É uma jovem na faixa de 30 anos. Esses 2 jovens têm na faixa de 30 anos. Ela, como ele, conseguiu se formar trabalhando, né? Ela conseguiu a bolsa também na faculdade, assim como ele.
E agora ela trabalha, ela tem um trabalho fixo, mas ela ainda não conseguiu se dedicar ao trabalho da sua faculdade. Ela ainda não conseguiu fazer essa migração, porque é muito difícil. Ela não pode abrir mão do ganha-pão, ok? Não pode abrir mão do dinheiro que paga a conta. Então ela está migrando para a sua nova profissão. Isso é um processo de transição. E várias vezes ela chega no consultório e diz: eu me sinto procrastinada. Eu falo: mas isso é um absurdo com você. Você se formou trabalhando, você continua trabalhando. Ela tem a mãe que vive com ela, que hoje a mãe não trabalha, a mãe adoeceu. Você cuida da sua mãe. Ela comprou um imóvel, ela paga a prestação do imóvel, ela ainda consegue fazer trabalhos com a profissão dela, conciliando com o trabalho atual, e ela se coloca em xeque muitas, muitas vezes. Mas eu estou procrastinada, mas eu não resolvo, eu não consigo. Nossa, a sociedade cobra muito. Amigo ouvinte, nós estamos num mundo que a sociedade cobra muito. Cobra da criança, cobra do adolescente, cobra do jovem adulto, cobra também do idoso. É verdade. Então, Ana, até voltando aqui a pergunta de uma forma mais objetiva, a Vanessa, né? Vanessa pergunta se pode causar algum sintoma ou um mal-estar físico. E para complementar tudo isso que a doutora Ana Beatriz, com muita propriedade, contextualiza, que é muito importante, gente. Nós que estamos na linha de frente, nós psicólogos que atendemos clinicamente em nossos consultórios e atendemos casos, ilustrar a todos os ouvintes como se dá isso, né? E a doutora trouxe caso de amigo, caso de uma paciente, né? E isso enriquece muito as nossas respostas e a nossa reflexão. Mas eu diria, Vanessa, já que você pergunta se a pessoa que procrastina pode se sentir algum sintoma ou mal-estar, eu diria que sim. Por quê? Procrastinar leva a pessoa a uma certa tensão. Esta tensão pode vir a se tornar um estresse. Esse estresse, consequentemente, nós que somos da área de saúde, né, sabemos que baixa as defesas do sistema imunológico. E aí, gente, vem dor de cabeça, dor de estômago, enfim. Pode vem ser. alergias respiratórias, vem insônia, né? Exatamente. Vem problema de digestão, né? Então, assim, aquele alimento, de repente, quando você se dá conta, você não consegue digerir. É muito interessante, Sim. Sônia, porque às vezes nós temos na clínica indicação, todo mundo acha que é neurologista que manda para psicólogo. Não. Nós temos, né, muito gasto que manda para psicólogo, sim, porque aquela pessoa, dermato, que aquela pessoa está com uma alergia de pele que não para, que não para, que não para, ou está com aquela dor de estômago, né, que não para, que não para, aquele problema digestivo, ou então um clínico, porque também a pessoa não consegue dormir, não consegue dormir, não consegue dormir. Por quê? Né? Nessa nós situação, temos perguntas chegando. Chegaram 2 perguntas. Que bom, que bom. Então vamos lá. Desculpe, mas assim, ficaríamos aqui o dia inteiro, Vanessa, trazendo, ilustrando mais a direção do programa. Pergunta: qual é a diferença entre preguiça e procrastinação? Ah, muito bom. Interessante, muito bom, eu gostei. muito bom. Vamos lá. Preguiça faz parte. Às vezes é saudável também, porque às vezes você precisa, assim, dar aquela paradinha. Lembra que eu falei no começo? Sim. São cobranças, são tarefas, são situações. É uma agenda lotada. As crianças e nós adultos temos uma agenda lotada. É o consultório, é a visita, é o afilhado, é a mãe, é a tia, é o médico, são as contas a pagar, é a reunião de condomínio, é a prima, é um aniversário de criança. Então, assim, temos uma agenda lotada. E será que você não tem direito de parar um diazinho e
dormir um pouquinho mais. Por exemplo, a missa entra na agenda sim. Entra no sábado, no final do dia, entra no domingo, ao longo do dia todo. Faz parte. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, eu sempre gostei de praia. Meu pai dizia assim, primeiro a missa, depois praia. Aí eu comecei a negociar a missa da tarde de sábado, que eu sabia que estava valendo, para eu chegar cedo na praia de domingo. Então, assim, mas é uma obrigação sim. A missa é uma obrigação. Então, coloca na agenda. Vai para a primeira. Vai ter um monte de missa 8 da manhã, porque é mais fresco. 7, né? 7 da manhã. O meu pai fez isso muitos anos, era muito bonito. Ele ia à primeira missa e depois se reunia com as irmãs e tomava um café da manhã. Que delícia. Olha que delícia. Então, preguiça e organização fazem parte. Procrastinar é não sair do lugar. O procrastinar, ele é negativo, ok? Quando você realmente não sai. Quando você não sai daquele lugar. Aí sim ele é negativo. Aí sim é uma procrastinação. Preguiça, estou botando outro R. Preguiça, não preguiça. Preguiça faz parte, gente. Um cochilinho no domingo de tarde, depois do almoço, sabe? Ficar assim, vendo TV com a sua mãe, com o seu companheiro, ver um filminho com a criança, até jogar no videogame com o seu filho, um jogo. O lazer também pode ser um lazer preguiçoso. Cuidado, a gente não precisa fazer tudo o tempo todo. Não fazer nada também é saudável. É verdade. E não é procrastinar. O que eu estou fazendo? Nada. Mas como assim? Hoje eu me permiti. É importante. Inclusive, eu dou como tarefa para alguns pacientes, né, que são muito acelerados, tem muitas coisas a resolver, como todos nós temos, mas eu dou um dia de nadismo. Eu recomendo, porque eu mesma tenho meu dia off, é a sexta-feira, ou seja, aquele dia que eu posso não fazer nada por obrigação. Posso ir tomar um sorvete. Então, faz bem essa pausa, ter pausas, né? Mas uma ouvinte, Juliana de Inhaúma, aproveitou a pergunta da produção do programa, da direção do programa, e ela faz uma outra pergunta. Tenho muita preguiça com algumas tarefas de casa. Começo a fazer e logo fico desanimada e paro. Será que isso é procrastinação? Devo fazer algum teste? Teste? Bom, vamos lá. Tarefas Juliana de casa. tinha uma. Juliana. Tarefas de casa, sim. Algumas são chatas, eu concordo com você. Por exemplo, agora no verão, passar roupa, ufa, é tenso. Né? Então, assim, liga a TV, vê um programa divertido, faz no começo da manhã, no final do dia que está mais fresquinho e tudo bem. Tenta administrar as suas tarefas. Por exemplo, aproveita o verão, vai lavar o banheiro, fica descalça, né? E tenta aproveitar a água no pé, vai cuidar do jardim, das plantas. Quando isso vira um problema? Sim, quando vira um problema? Quando você deixa de fazer. A procrastinação, hoje eu estou terrível com os R's. A procrastinação, ela é um problema, digamos assim, postergar, atrasar, ok. Mas não executar, aí sim vira um problema. Vamos combinar. A comida não se faz sozinha. A limpeza da casa não se faz sozinha. A roupa não se lava sozinha e nem vai voando para o varal. Né? Não é que nem no desenho animado. Então, as nossas tarefas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Estamos no verão, Rio de Janeiro esquentou, a chuva parou e o calor chegou. Então, tenta administrar. Será que não é melhor, de repente, você acordar um pouco mais cedo e tentar fazer essas tarefas mais cedo, que está menos calor? E aí, na parte do entardecer, você dá uma descansada, que está mais fresquinho. Tenta adaptar. Vamos pensar, o que é mais confortável para você? Busque situações e horários mais confortáveis. E também peça ajuda. Atenção, pessoal.
Todos têm que ajudar numa família. As ajudas podem ser diversas. Pode comprar o pão, pode ser guardar as compras antes de, né, quando chegou do supermercado, pode ser lavar a louça, mas elas têm que ser feitas. Você pode até ter uma preguiça de repente, depois do almoço, não quer lavar aquela louça ali no domingo. Lava mais tarde, tudo bem. Mas a louça vai continuar ali. Então, as tarefas existem. Administrá-las, organizar, dar o melhor horário, é a possibilidade de executar as suas tarefas. Tudo que não será feito, vamos lá, tio Aurélio, procrastinação, ação, né? Ação é um ato de adiar algo ou prolongar uma situação, uma tarefa, postergar, retardar, atrasar. Pode ser só adiar por um período, ok. Mas se aquilo deixa de ser executado, aí sim teremos uma procrastinação problema, digamos. Então, a direção pede uma outra. Deixa eu achar aqui. Gente, quando a gente fala direção, produção, é porque a nossa equipe, ela não se resume apenas aqui entre eu, né, que estou com vocês todos os domingos, e a minha convidada, ou o meu convidado, né? Nós somos todos muito unidos, então tem toda uma equipe, a direção nos acompanha, a equipe de produção está ali ligadinha nos e-mails e no WhatsApp e acabam encaminhando a contribuição de vocês, né, através desse WhatsApp ou do e-mail aqui para a gente. Isso é muito rico. Ou seja, juntos e unidos somos muito mais fortes e fazemos o programa acontecer muito mais bonito. A próxima pergunta da direção é: uma pessoa que só procrastina pode desenvolver, por exemplo, a baixa autoestima? Sim, claro que sim. O que é só procrastinar? Aí dá a entender que essa pessoa praticamente não consegue fazer nada, né? Então, assim, vamos tomar banho? Mais tarde. Vamos lavar a louça? Depois. Vamos nos arrumar para visitar a sua avó? Hoje eu não quero, não. Pode ser também para o marido. Meu bem, vamos à missa, vem me acompanhar. Eu preciso esse domingo, eu vou no próximo. Aí chega o próximo, então, vamos à missa. Esse? Já chegou? Já é domingo? Já, hoje é dia de missa. Não, então eu vou no próximo. E aí vou no próximo, vou no próximo, vou no próximo. Vamos visitar os seus pais, isso é muito importante. Vamos visitar os seus avós. Eu faço atendimento de criança, vamos visitar os seus avós. As crianças têm que visitar os avós. Hoje não, mãe. Não, hoje não. Eu vou outro dia. Outro dia eu vi uma jovem que estava 1 ano sem visitar a avó. Que isso? Quer dizer, então assim, ela vai ter uma baixa autoestima? A avó é uma figura familiar importante. Então, tudo que você deixa de fazer permanentemente pode ser depois algo que te traga, sim, uma baixa autoestima. Algo, sim, que te traga falta no futuro. Ou até um sentimento de culpa, né? Muitas das vezes. Mas, gente, a produção sinalizou, precisaremos entrar num minutinho de intervalo. Aguardem aí, que é só um minutinho. Já já voltaremos. Já tá. Tarde, amados e queridos ouvintes, como é bom estar com vocês neste domingo, 5 de março. Gente, um mês maravilhoso. Daqui a alguns dias estaremos celebrando o Dia da Mulher. Estamos na quaresma. Olha, tanta coisa, né? Tanta coisa que a vida nos oferece. Como é bom
ser grato a Deus por estar vivinho da Silva e poder conviver e viver cada dia de uma vez. Hoje estamos falando sobre o tema procrastinação. As palavras que a doutora Ana Beatriz, convidada do programa de hoje, ela vem sinalizando que o procrastinar tem a ver com adiar. Então, nos leva a pensar no depois, amanhã, como ela mesmo trouxe na pergunta, na contextualização da pergunta anterior. Amanhã, depois, domingo que vem, semana que vem. Ou seja, o procrastinador adora essas palavrinhas, não é, Ana? É. E aí é quase nunca, vamos combinar, né? Vamos combinar. Amanhã, quase nunca. Eu encerrei o bloco anterior trazendo o exemplo de uma jovem, sim, que quando viu estava acho que há mais de um ano sem visitar a avó, ou um ano, acho que tinha visitado no Natal anterior. E foi interessante, porque teve uma mudança familiar, sabia? Sim. Teve uma mudança familiar. Primeiro se deram conta que essa avó está viva, não faleceu no Covid, né? Infelizmente muitos se foram nesses últimos 2 anos difíceis que tivemos. Então essa avó está viva e aí teve uma dinâmica, uma mudança familiar da mãe, do pai, que é o filho da avó, né? Os pais são separados e essa jovem, é uma jovem, tem 17 anos, uma jovem, ela já visitou a avó do Natal para cá. Eu acho que ela já visitou a avó umas 3 vezes. Estamos em março. Olha que interessante. Então, alguma coisa aconteceu aí. O pai também se deu conta que a filha dele precisava estar mais em contato com a mãe. Então, o pai também saiu desse lugar procrastinado, esse lugar de quem não... outro dia eu vou. Não, eu marco depois com a minha mãe. Não, eu vou esperar o aniversário. Não, eu vou esperar. Então, assim, não precisou esperar nada. E essa jovem já, do Natal para cá, ela já viu a avó 3 vezes. Já tivemos uma diferença muito bonita nessa dinâmica familiar. Que belo, né? Esse também é o nosso papel de levar, afinar a consciência dos nossos pacientes. Gente, não é julgamento, terapia não é julgamento, terapia não é conselho, terapia leva o paciente à reflexão da sua própria história de vida, que ele possa pegar esse fio condutor do que é viver a vida e celebrar de fato, sem perder. Né? Claro que perderemos muitas coisas, mas devemos fazer escolhas conscientes. E escolher amar, estar junto a nossos entes queridos, familiares, amigos, no caso que a Ana trouxe da avózinha, claro, isso é ímpar, isto é único. Por quê? Claro, nós acreditamos na vida eterna, mas nessa vida terrena que temos, devemos vivê-la da melhor forma. E viver da melhor forma é junto aos nossos, não perder nenhuma oportunidade. Na verdade, é celebrar, né? Celebrar. Chegou uma pergunta da ouvinte que já até enviou uma pergunta hoje. Juliana tinha uma, se não me falha a memória, ela já participou e que bom que ela está gostando e faz uma outra pergunta bem simples para nós, né? Agradeço, Juliana, tinha uma, ela pergunta: qual é o profissional que trata da procrastinação? Somos nós, o psicólogo. Primeiro você, o primeiro profissional é você, Juliana. Olha para você e diz assim: Juliana, por que hoje você não vai mudar seu cabelo? Por que hoje você não vai arrumar seu armário e separar as roupas que você não usa?
Você pode até doar essas roupas, mas você pode apenas deixá-las de lado no armário. E assim, quando você quiser sair, as suas roupas do dia a dia, suas roupas que têm mais a sua cara hoje, estão mais acessíveis. Gente, você pode sempre estar se transformando. A transformação é interna. E em casa, em pequenas situações. Aqui na nossa mesa, né? Nós fazemos a gravação e temos uma mesa com microfone, enfim, né? Um computador, uma aguinha. Nós mudamos sempre também alguma dinâmica aqui na nossa mesa, porque somos pessoas sempre em transformação. Então, uma canetinha do estojo muda de cor, o brinquinho muda de cor. São pequenos detalhes, mas que fazem você se sentir viva. Então, você cumprimenta o seu vizinho, Juliana? Você pode acordar e, quando encontrar seu vizinho, ou da rua, ou o senhor da padaria, ou a atendente do balcão, do mercado, dá bom dia. E a outra pessoa, você pode dar bom dia no elevador. Você pode dar bom dia para sua vizinha. Olha que lindo dia de sol. E de repente aquela pessoa é mal-humorada, é mais ranzinza. Mas eu tenho certeza que você continuar dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sorrindo, ela vai sorrir. Eu tenho certeza que ela vai sorrir. Então, a procrastinação, né, Sônia, eu penso assim, que é exigir, é olhar para você e pensar assim, em que eu posso mudar? Em que eu posso me movimentar? O que eu estou parada? A procrastinação com aspecto negativo, que a gente ouve muito em vídeos no YouTube, de pessoas, de palestrantes, faça isso, faça aquilo. Não precisa fazer grandes coisas. Faça algumas pequenas coisas com você, na sua casa. De repente, traz uma plantinha. Começa a cuidar daquela plantinha. Uma plantinha é um ser vivo. Dá aguinha para ela. Vê a plantinha crescer. Presta atenção. Não fica o dia inteiro só ligado no celular ou só ligado na TV. Não. Se movimenta. Procura uma paróquia perto de você. Procura um grupo jovem. Procura um grupo de casais. Hoje a igreja tem até grupo de casais de segunda união, né? A igreja abre espaço para voluntários. Vamos ter agora Domingo de Ramos, a Páscoa, a gente tem muitas atividades na igreja. Procura a sua paróquia, vai se oferecer como voluntária. Quem sabe, né? Aí você vai acordar, você vai ter um grupo ali com alguma tarefa e aquilo vai começar a dar um novo sentido à sua vida. Talvez você acorde hoje, faça seu café e fique só sentada na frente da TV ou deitada na cama, digitando no celular ou só rodando o celular e vendo fofoca. O que você quer da sua vida, Juliana? O que você quer da sua vida, ouvinte? Todo dia você pode querer algo novo. Você pode querer algo novo. Você pode querer, por exemplo, que a sua plantinha cresça. Pode ser algo bobo. Você pode querer ajudar uma vizinha que de repente está sozinha porque o filho viajou. Vamos então, como a doutora Ana Beatriz colocou, viu, Juliana? O profissional que trata da procrastinação, inicialmente ela falou você mesmo, né? Porque é a conscientização. A gente percebe quando alguma coisa está nos incomodando, nos traz angústia ou ansiedade. Então, é neste caso, ter a consciência e, claro, profissionalmente buscar quem cuida dessa parte, que é o psicólogo. Nós, psicólogos clínicos, aquele que atende em consultório, porque tem psicólogo organizacional, psicólogo que em diversas ordens hospitalar, mas nós, psicólogos clínicos, né, reunimos este conhecimento para identificar se esse ato, essa ação de procrastinar, de adiar, está trazendo sofrimento, né? Esse sofrimento que leva o paciente a, né,
a se sentir um mal-estar e muitas das vezes afeta a sua saúde, não somente a psíquica, a saúde emocional, mas consequentemente a saúde física também. Em alguns casos, sabemos, são poucos, mas há casos da procrastinação, quando esse paciente demora a procurar psicoterapia, a questão evolui tanto que muitas das vezes precisamos, nós psicólogos, fazer um encaminhamento para uma avaliação com o médico psiquiatra. Então, é bom que tenhamos esta consciência que, se a procrastinação, o adiamento de algumas tarefas estão nos causando culpa, ansiedade, angústia muito forte, procurar logo, logo um psicólogo. Né? E outras perguntas, aqui tem diversas, nós passaremos para a profissional responder, mas tem uma aqui muito interessante que tem a ver com a área em que a doutora Ana Beatriz é especialista, que é criança, né? Atendimento infanto-juvenil. É da ouvinte Manuela. Só chegou isso, ouvinte Manuela. Ou seja, a gente não sabe qual bairro, qual paróquia, mas Manuela, que está nos ouvindo agora, muito obrigada. Aliás, tem 2 perguntas da ouvinte Manuela. Então, farei a da criança primeiro. Criança também sofre de procrastinação? Por quê? E quais são os motivos? Porque, sim, sofre porque tudo que adia e não acontece é considerado procrastinação. Vamos fazer o dever de matemática? Daqui a pouco, mãe. Vamos fazer o dever de matemática? Ai, a aula é só amanhã de tarde. Aí chega o amanhã de manhã. Vamos fazer o dever de matemática? Ai, eu tô com dor de cabeça. Vamos fazer o dever de matemática antes de ir para aula? Não deu tempo. Aí foi para a aula sem dever de matemática. Aquele dever de matemática acumulou, veio outro dever de matemática. Vamos fazer o primeiro dever de matemática para fazer o segundo dever de matemática depois. Vamos tomar banho? Depois. Vamos visitar sua avó? Hoje não, mãe. Vamos à missa com a mamãe? Não. Hoje eu não sei, não acordei muito bem. Vamos, hoje não. Vamos, hoje não. Vamos, hoje não. Atenção. Celular tem que ter horário, ok? Celular tem que ter horário, tem que ter prazo, tem que ter limite. Lembra, muitos anos atrás, não existia celular, mas existia televisão, existia o desenho animado. Também tinha horário e tinha limite. Hoje a gente vê a gente vê crianças, bebês praticamente, né, Sônia? Nos shoppings, nos restaurantes, comendo com uma tela, com um tablet na mão. A hora é da refeição. A hora da refeição. A hora do desenho é outra hora. A mãe tem que acompanhar a refeição do filho. A criancinha aprende a comer junto com a mãe. É assim. Então você, mãe, também quando dá tarefas para o seu filho, é cansativo. Porque você vai ter que acompanhar o seu filho nas tarefas. Então, às vezes, o seu filho diz depois. E você também, mãe, não estou julgando, ok? Mas você também diz, ok, depois. Não, a irmã dela vai chegar, vai fazer com ela. Não, o pai vai chegar, faz com ela. Não, a minha empregada vem amanhã e faz com ela. Não, eu sou uma explicadora e faz com ela. Não funciona assim. Algumas coisas têm que ser feitas naquele momento. As crianças têm tarefas. O mundo inteiro, todos nós temos tarefas. Imagina se todos nós deixássemos todas as tarefas para depois. Estamos fazendo o programa da rádio. Aí a Sônia, não, esse domingo não. Não vai ter o programa, não. Vocês são quantos ouvintes? Centenas, milhares. Não, esse programa não, vou deixar para o outro. Não, outro domingo eu faço. Não, outro domingo eu faço. O mundo é feito de tarefas, de compromissos, de responsabilidades, de obrigações, de muito prazer, mas também muita responsabilidade, muita obrigação e muitas tarefas.
encerramos. Nosso horário encerrou, Nossa, mas nós continuamos aqui. nosso programa Viver Bem, a produção sinaliza que precisamos encerrar. Antes de fato, encerrarmos, eu quero agradecer a toda a produção, toda a equipe técnica da rádio, a oportunidade de estarmos aqui e também agradecer a profissional e já pedir para que ela volte no próximo domingo, porque choveram de perguntas e sugestões de temas. Gente, quando souberam que a doutora é especialista em atendimento infantil, já nos pediram temas desta área infanto-juvenil e pediram que ela retornasse ao programa. Então, Ana Beatriz está convidada por todos nós. Muito prazer. E pedimos que você se despeça do programa, deixando seu contato e uma mensagem aos nossos ouvintes, se possível. Sim, é Ana Beatriz Leitão, meu Instagram, @AnaBia, psicóloga. E o meu telefone, 21 99464 8989. 21 99464 8989. Manda uma mensagem. Oi, Ana Beatriz, eu ouvi seu programa, eu gostaria de conversar, tirar uma dúvida. Às vezes a gente só conversa um pouquinho, né? E a nossa equipe, nós temos um grupo muito especial de psicólogos aqui, que acompanham o programa, e somos os psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio. Nós estamos aqui para olhar para você, para ajudar você, para ouvir você, tá? A sua irmã, o seu primo, o seu vizinho, entre em contato com a gente. Muito obrigada, Ana. A sua participação brilhante. A Ana brilha mesmo, a gente que a conhece bem de perto. Eu sou fã e sou suspeita de falar, ela sabe, né? Então, essa presença marcante, uma beleza ímpar, mas a beleza interior é que fala mais alto. Então, quero te agradecer, Ana, e quero mandar um abraço para ouvintes, né, que vieram aqui, que estiveram lá na clínica, né? Clínica Victor Frank. Eu aproveito, quero deixar o nosso WhatsApp, 99506-6463. Não sou somente eu, é aqui pertinho é no Largo do Machado. Somos um grupo de psicólogos que são católicos, né? E atendemos a todos vocês também. Abraço aos ouvintes Maria Gisele, a Ilma Pereira dos Santos, Maria Silvana e a cada um de vocês. Minha mensagem: precisamos, gente, estar atentos para não deixar nada para depois. Sabe por quê? Porque à espera do depois podemos perder os melhores momentos, as melhores coisas e as melhores pessoas. É importante viver o hoje, sim, para vivermos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo e até o próximo programa.